Então tá. Então, Bhaktarasamrita Sindhu, estudo Bhaktarasamrita Sindhu, primeira onda, Samanya Bhakti, a seção leste, né? Comentário de Srila Vishwanath Chakravarti, do verso Anabhalashita Shunyam, né? Ganakarma Dhanavrita, esse verso famoso do Bhaktarasamrita Sindhu, né? Então, como podemos entender a abrangência, né, da raiz verbal sil? Né? Bom, ela envolve, né, no sentido ativo, ela envolve o corpo, a mente, palavras. Né? Ela também atua, é um cultivo no qual usa emoções e prazer e sofrimento na mente. Né? E também vemos ela no estágio de Staibhava, né? Ou nos níveis de Bhava e Prema. Bom, como podemos entender a definição de Anukulya? Como dando prazer para Krishna, sendo favorável para Krishna. Né? Isso pode ser tanto assim no âmbito extensivo, como também limitante, assim, mais limitado. Né? Por exemplo, né, a ação de Anushila, né, entre parênteses, de um demônio atacando a Krishna é uma raça de luta, né, entre parênteses, Yuddha vira raça, derivado de Utsaharati, na perspectiva de Krishna. Né? Ou seja, Krishna ele fica satisfeito, né, com isso. Né? Bom, continuando aqui. Então, isso satisfaz, isso é prazeroso para Krishna, uma vez que ele sente prazer em lutar com eles. Como é explicado Uddhava Virarasa? Como podemos entender isso? É através de um verso chamado Bhagavatam. Né? Então, o verso é assim: Ó gentil e casta Gandhari, aquele que foi o filho do rei Subhala de Gandhara, né? Ou Gandhara, né? Perdão, a filha, né? A filha, né, do rei de Subala, né? Ou Gandhara. Seguiu seu marido, indo com ele até as montanhas dos Himalaias, né? O qual é um deleite para aqueles que têm aceitado o cajado da ordem renunciada, assim como os lutadores que têm aceitado a boa, bom, que têm aceitado um bom golpe, né, do inimigo. Então, chamado Bhagavatam 1.13.30. Bom, o que podemos entender desse contexto é que, novamente, a ilustração da definição tem sido muito limitada, né? Entre parênteses, anukulya, né? Significa satisfazer a Krishna, é dada, né? Explique mais a respeito. Quando Yashoda deixou Krishna e foi pegar o leite, tirar o leite do fogo, Krishna ele não ficou satisfeito. Então, entre parênteses, então Yashoda poderia ser excluída da definição de Bhakti. Bom, cite um exemplo, né, dado no chamado Bhagavatam que nos ajuda a entender esse aspecto. Né? Então, estando muito irado, né, e mordendo seus lábios vermelhos com seus dentes, Krishna, com falsas lágrimas em seus olhos, né, quebrou o container, né, de iogurte. O pote de iogurte com uma peça, um pedaço de um pedaço de pedra, né, uma pedra. Então ele entrou no quarto e começou a comer
a manteiga, né, fresca, batida, né, num local solitário, chamado Bhagavad 10.9.6. Bom, então, como podemos entender a definição de anukulya, né? Tanto de uma forma mais expandida, né? E também, ao mesmo tempo, não limitando a definição do Bhakti, né? Então, poderia ser explicado dessa maneira, né? Desprovida de hostilidade da parte do praticante, né? Bom, isso irá excluir os demônios, né? Se for assim, né? Por causa que eles têm, uma vez que eles têm hostilidade na forma de ódio por Krishna. Essa definição, ela não será, ela também não será, também não excluirá Yashoda, porque ela é desprovista de hostilidade a Krishna. Então, como podemos entender a definição do termo anukulya, ou seja, como ele pode ser expandido? Bom, sendo assim, deixa o Bhakti ser definido em termos de anukulya, né? Uma atitude de amizade diretamente para Krishna. E a palavra Nushila, como ela pode ser tomada nesse contexto? A palavra Nushila, a qual é modificada por anukulya, é então desnecessária, porque Bhakti pode ser redefinido meramente como atitude favorável a Krishna, né? Então, como essa objeção pode ser rejeitada, né? Na realidade, na pergunta anterior, é uma objeção. Ela é rejeitada uma vez que mesmo um pote é desprovido de hostilidade a Krishna. E se assim for, assim sendo, né? Sendo assim, satisfazê-lo, mas, ou seja, podendo satisfazer ele, né? Mas não pode ser descrito como tendo Bhakti. Sendo assim, a palavra Anushila é também necessária. Bom, para definir o Bhakti mais elevado, né, o Tama Bhakti, como podemos entender especificamente Anushila? Né? Bom, isso deveria ser desprovido de desejos por obter resultados diferentes do Bhakti, né? Bom, cite um verso do Bhagavad Gita que vai explicar esse aspecto do Bhakti. O devoto, o qual relembra e induz os outros a relembrar, né, o Senhor, o qual que extermina, né, que destrói, né, uma pilha, um monte de pecado, uma montanha de pecados, né, desenvolve sintomas como o arrepio dos pelos por Bhakti, o qual tem os quais surgem do Bhakti. É chamado Bhagavad 11.3.31. Explique a diferença entre o Bhakti apropriado e o Bhakti inapropriado. Então, o Bhakti, qual o objetivo é alcançar Bhakti, é apropriado. E o Bhakti, qual o objetivo é alcançar outros objetivos, é inapropriado. Bom, então no verso, né, a frase Anebhashita Shunyan não tem sido usada, né? A frase Anebhashita Shunyan tem sido escolhida. Ao invés disso, né? Ao invés disso, ela tem sido. Ao invés disso. Bom, o que significa isso? Significa desprovido de outros desejos, os quais são tão profundamente enraizados na sua própria natureza. Bom, dê um exemplo de uma situação onde um sadhaka ele tem um desejo, né, diferente do desejo de satisfazer Krishna, mas que esse desejo não é contrário ao Bhakti. Né? Bom, numa ameaça de morte, em situações de ameaça de morte, um devoto pode dizer:
ó Senhor, por favor, me salve. Seu devoto agora está em perigo. Bom, porque isso é repentino, né? É um desejo temporário, isso não é maléfico, né? Ao Bhakti, né? Não é prejudicial ao Bhakti, né? Isso porque os seus desejos aparecem além do seu controle. Oposto à sua natureza devocional, e esse desejo não é o seu desejo natural, né? Bom, como a Anushila pode ser descrita? Bom, que não é coberto por jnana ou karma ou outros itens, né? Como jnana pode ser entendida, né? Jnana significa inquirir a respeito do Brahman indiferenciado, né? Não inquirir a respeito do adorável Senhor, né? É porque o conhecimento do Senhor é necessário para Bhakti. Como podemos entender o termo karma nesse contexto? Bom, karma refere aos deveres diários e periódicos encontrados nas escrituras smritis, né? E não o serviço oferecido ao Senhor. É porque atividades devocionais são anushila. Bom, o que indica a palavra adi? Bom, a palavra adi indica se ocupar em sacrifícios, renúncia, yoga, shankhya e outros itens, né? Outros itens semelhantes. Ele repete, né? Bom, esses itens não deveriam cobrir a anushila. E a palavra shunya, né, que significa desprovisto, não é também usada, né? Bom, a intenção de usar anavritam ao invés de shunya é proibida apenas nesses dois tipos de jnana e karma. Por quê? Porque eles ocultam Bhakti, né? Bom, nesse contexto, fale sobre o karma. Bom, praticando nitya karmas nos deveres diários, com fé ou devido ao medo do pecado, né? Isso. Se uma pessoa não praticá-los, se não pratica eles, né, sob a autoridade das regras, isso cobre o Bhakti. Né? E também praticá-los, né, com fé, que eles irão produzir Bhakti, também é uma cobertura para o Bhakti. Né? Então, nesse contexto, né, do Karma Marga, qual a conclusão podemos chegar? Ou seja, conclusão não, ou seja, qual a nota que devemos entender, ou seja, algo importante a ser notado, né? É que, entretanto, um grande devoto não é excluído, né, do Bhakti puro por praticar shraddhas para pitas, se isto é feito sem fé em sua natureza absoluta, uma vez que ele tem que ensinar isso, né, para as pessoas comuns, né? Ou seja, é uma maneira de ele ensinar isso para as pessoas comuns.